Fala aí pessoal, tudo certo? Tranquilo, tranquilo. Esse videozinho aqui vai falar sobre um comentário que eu recebi no YouTube. Primeiro vou dar um salve pro Maicon Barbosa. Ele me mandou uma pergunta aqui, querendo saber qual é a minha opinião entre a CB e a Phaser na estrada. E depois dessa viagem que eu tive com a CB300, eu pude ver nitidamente qual é a diferença entre a Phaser e a CB300 quando a gente coloca na estrada, tá? Em primeira instância eu vou comentar aqui que eu não sou fanboy de nenhuma das duas marcas. Eu não sou fã da... Apesar de ter uma Phaser, eu não sou fã da Phaser. Assim, fanboy, Phaser é Phaser e ponto. E também não sou fanboy da CB300, então pra mim não é tudo é CB300 ou tudo é Phaser. Eu sou bem imparcial entre as duas, totalmente imparcial mesmo. Eu já fiz um videozinho comentando sobre posição de pilotagem das duas. Vou até colocar um link na tela aí para vocês darem uma olhada, para quem quiser. E agora eu vou falar somente sobre o aspecto de desempenho, e principalmente o aspecto de desempenho na estrada. Bom, eu fui para Campinas com a CB300. Para quem não sabe, Campinas é uma cidade a 150 km de distância da minha cidade. Tá? Eu já fiz essa viagem com a Phaser e agora eu fiz com a CB300. E as diferenças, cara, por incrível que pareça, não são brutais. Brutais acho que seria exagero da minha parte, mas são grandes, né? A CB300 ela tem um rendimento muito melhor do que a Phaser, tá? Isso em questão de arrancadas, né, que eu quero dizer assim, retomada de velocidade, e também quando o motivo dela conseguir manter a velocidade, uma velocidade mais alta, não importando se tem vento contra, se está com uma subida, né, ela consegue manter uma velocidade alta com uma maneira muito mais fácil do que a Phaser. Por exemplo, quando eu fui com a Phaser para lá, eu mantive uma média tranquila, sem precisar ficar enrolando o cabo toda hora, de 110, 120, eu e minha namorada na Phaser, né? Nesse último rolê que eu fiz para Campinas, que eu fui com a CB300, eu mantive uma velocidade de 120, 130 sem precisar enrolar o cabo. Isso em subida, descida, não importa, tá? Eu não fiquei em nenhum momento acelerando o total da moto, tá? Pra você ter uma noção, meu top speed foi 140, foi o máximo que eu cheguei. Não porque a moto só chegava nisso, foi sim porque eu queria só chegar nisso, né? É uma viagem não muito longa, não muito curta, né? Então não tem por que ficar esgoelando a moto e pegando velocidades que forcem muito o conjunto dela, né? Então eu acabei optando em vir numa velocidade mais padrão e vim nessa média de 120, 130. Tanto eu vim com essa velocidade e eu voltei nesse ritmo também. Eu fui nesse ritmo e voltei nesse ritmo. Então é uma excelente moto para rodovia, né, em questão de motorização, porque ela consegue atingir velocidades altas e ela também consegue se manter nessas velocidades altas, não importa muito o que está acontecendo. Se você está numa ventania contra, se você está pegando uma ladeira, se você está subindo essa ladeira e vice-versa. Então para mim o motor da CB, superou minhas expectativas. Eu não imaginei que tivesse uma diferença tão grande assim em rodovia. Então ela me surpreendeu muito. Isso foi uma questão que eu puxei numa análise assim, em questão só do desempenho do motor. Por outro lado também, a CB300 ela bebeu mais para fazer essa viagem. Mas aí parte de uma lógica, né? Cavalo que corre tem que beber, não tem como, né? A moto ela corre muito, ela vai beber, isso é natural. Não tem como falar que a CB300 é mais econômica que a Phaser. Aí o cara tem que ser muito mais leve, não usar essa potência a mais, esse torque a mais que a CB300 tem, né? Então realmente a CB bebeu um pouco mais. Para ter uma noção, eu fiz essa viagem com a Phaser e eu cheguei lá, eu não tinha chego no meio tanque ainda, eu tinha um meio tanque inteiro para voltar. Quando eu cheguei lá com a CB, eu já tinha passado no meio tanque, estava um ponto abaixo do meio tanque, né? Então dá para ter uma noção aí
o consumo da CB300 comparado com o da Phaser. Então o consumo dela realmente é superior, mas o motor dela rende muito mais. Puxando para o lado de suspensão, tá? Eu quero dizer suspensão original. Em freios eu não senti diferença nenhuma, então não vou nem falar. Para mim, freio da Phaser e da CB são iguais, absolutamente iguais. Agora, a parte de suspensão originais, tá? Eu tô falando da suspensão original da Phaser ou suspensão original da CB300. Para mim, o conjunto da CB é muito, mas muito melhor em rodovia do que o da Phaser. Pelo simples fato de que ela é mais rígida, ela é mais junta. Você sente a moto no asfalto todo momento. Não importa se você está passando uma ondulação por causa de uma ponte, se você está entrando numa curva em alta velocidade, a moto está sempre na pista, ela está sempre junta no asfalto, né? Você se sente grudado no asfalto, você sente muita pouca oscilação e ela dá uma impressão de que ela nunca vai perder a aderência com o asfalto. Ela sempre vai estar ali grudada. Então isso para mim foi unânime em questão de falar que a CB300 ela tem uma configuração muito mais apropriada para a estrada. Isso se agora a gente for levantar e botar num aspecto de qual é melhor para o que, falando em questão de desempenho e suspensão, na minha cabeça pelo menos é claro isso, né, que a CB300 tem uma configuração mais rodovia, estrada, esse tipo de situação, e enquanto a Phaser tem uma posição, né, uma característica maior para street, para dentro de ruas, para circuito urbano. Por quê? Porque a suspensão da Phaser ela é muito mais macia, é muito mais maleável, é muito mais confortável, vamos dizer assim, de você passar num buraco ou numa oscilação de asfalto. A CB300 não, ela já transmite muito mais as regularidades do asfalto para quem está pilotando e para o garupa também, né? Então acho que isso tem que ser levado em conta. Então, Michael, um salve aí de novo, Michael. Respondendo a sua dúvida, né, em questão de que moto é melhor para a estrada, CB300. E ponto, não tem o que discutir, a CB300 é muito superior na estrada, não tem o que falar. Se você está pegando uma moto com foco em rodovia e não liga em pagar os R$2.000 praticamente que a CB300 vale a mais do que a Phaser, eu aconselho você de CB, né? Você vai ficar muito mais feliz, muito mais satisfeito. Agora, se seu foco é mais ficar dentro do circuito urbano, em ruas urbanas e tudo mais, eu já falo para você ir na Phaser. Você vai economizar uma grana na compra da moto, porque a Phaser é ligeiramente mais barata, e vai ficar muito mais satisfeito porque ela vai ser uma moto muito mais confortável e fácil de se lidar no trânsito, né? E como nos circuitos de urbano você não necessita de uma potência, lógico, mas a potência que a Phaser oferece, que a CB oferece, são mais que suficientes, né? Não tem necessidade mais que isso. Uma 125 e uma 150 são motos fracas, né, se for comparar. É uma moto que para você sair de uma situação de aperto às vezes pode te deixar na mão, mas em compensação a CB300 e a Phaser ela não passa por esse problema, né? Você consegue escapar de situações de aperto aí tranquilamente. Beleza, galera? Então esse é o meu comparativo aí entre a CB300 e a Phaser na questão de estrada e circuito urbano. Espero que tenham curtido esse videozinho aí. Acho que ficou um pouco longo demais, mas é isso aí, né? O importante é tentar passar tudo o que eu quero. E repetindo, eu não sou fanboy de nenhuma das duas marcas. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, é só perguntar alguma coisa aí embaixo, que eu vou estar disposto a responder. E quem quiser um salve aí também manda aí, porra. Não estamos fazendo nada, né? Manda aí, não tem problema não. Beleza, galera? Mais um videozinho de hoje é isso daí, então. Seu prêmio fechou a porta pra mim. Seu prêmio. Vai abrir? Vai abrir. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui! Só um adendo. Olha que bonitinho, estrada nova. Só um adendo que eu esqueci de falar. Sobre a velocidade final, eu não comento muito sobre as duas, porque na CB300 eu nunca cheguei a dar um top speed limite da moto para ter uma noção. Mas na Phaser eu já dei, foi 153 km por hora, foi o máximo que ela chegou, ela deu corte de giro. Acima disso ela não vai se ela tiver original, ela tem que ter alguma modificação. E na CB300 o máximo que eu dei foi 145, não passei disso. Não porque o motor não ia, mas sim porque eu não tava com minha namorada. A maioria das vezes que eu tô com a CB eu tô com minha namorada, então eu acho que não tem necessidade de ficar correndo tanto assim também. E eu não peguei nenhum momento com ela sozinho ainda, que eu pudesse pegar uma ladeira e forçar um pouco mais para ver o máximo que ela conseguiria chegar. Mas tem relatos aí que ela consegue colar o 156 tranquilamente, o original. O máximo que eu cheguei foi 145.
beleza? Mas top speed pra mim agora, hoje em dia já, antigamente foi, hoje em dia já não, sei lá, não me importo muito. A moto é importante, tendo um conjunto estável, confortável e a moto andando, rendendo legal, já é mais que o suficiente. Agora se ela chega a 160 por hora, mas eu não consigo manter isso, eu não consigo andar a 160 por hora de uma forma confortável e segura, eu prefiro andar a 140. Beleza, galera? Então, acho que era só isso daí que eu queria falar mais. O vídeo tá ficando gigantescamente gigante, eu tenho que desligar e esses carros não vão deixar eu desligar porque eu quero dar aquele abraço e eles não dão espaço pra mim. Vamos, Escortinho, um pouquinho mais pro lado, Escortinho. Vamos, Escortinho, pode limpar o nariz, deixa um pouquinho mais pro lado, Escortinho. Escortinho, 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 obrigado, Escortinho, thank you. Mas é isso aí, galera, vou ficando por aqui, aquele abraço, fique com Deus e até a próxima. Fui!